O Instituto Brasil Plural é um Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, um INCT, que reúne em torno de 44 pesquisadores e pesquisadoras de vários lugares do Brasil, mas tendo como polo, dois polos, né, de trabalho, a UFAM, em Manaus, Universidade Federal do Amazonas, e a Universidade Federal de Santa Catarina, aqui em Santa Catarina, com várias outras instituições parceiras, como a UDESC, a Fiocruz de Manaus e outras, né? E além disso, além dos 44 pesquisadores, tem 13 pesquisadores associados, nacionais e internacionais, e participam ou já participaram do IBP em torno de 200 estudantes, a maior parte de mestrado e doutorado, né? O IBP, o objetivo do IBP é desenvolver um programa de pesquisa, um programa comum de pesquisas comparadas, que são feitas em várias regiões do Brasil, em várias localidades do Brasil e junto a diferentes populações, né? Ele iniciou em 2009, então ele já passou de 4 anos de funcionamento, através de uma parceria entre a Universidade Federal do Amazonas e a Universidade Federal de Santa Catarina, especificamente os 2 programas de pós-graduação em antropologia dessas 2 universidades, né? E ele vem de uma parceria antiga, de uma conversa já antiga entre pesquisadores e pesquisadoras dessas 2 instituições, né? E em 2008 a gente resolveu fazer então um projeto de criação do Instituto. Esse projeto foi aprovado e ele vem a partir de uma necessidade que a gente sentia naquele momento de formalizar uma parceria que já vinha acontecendo e de começar a pensar a pesquisa antropológica também do ponto de vista de suas contribuições para pensar as políticas públicas no Brasil, os impactos sociais dessa pesquisa, a devolução dessa pesquisa para as comunidades estudadas. E o projeto INCT era um projeto que vinha muito ao encontro dessas necessidades que a gente tinha naquele momento e a partir dali o projeto foi aprovado, teve início em março de 2009, né? E desde lá a gente vem com esses 2 polos, né, Santa Catarina e Amazonas, desenvolvendo uma rede de pesquisas que envolve várias regiões do Brasil, não só o Norte e Sul, várias localidades, várias populações, e é um programa de pesquisa que tem como uma de suas grandes inovações justamente a metodologia de trabalho, porque a gente tem desenvolvido um trabalho em rede de pesquisadores, rede de projetos, né? Rompendo um pouco uma certa dinâmica muito individualista e muito particularista da pesquisa antropológica. Esse programa comum de pesquisas comparadas, né, essa rede de pesquisadores, ela tem 4 eixos de trabalho centrais. O primeiro deles é a visibilidade e reconhecimento das populações estudadas e pesquisadas. O segundo é subsidiar e contribuir para a elaboração de políticas públicas e de políticas sociais voltadas a essas populações. O terceiro eixo é a ideia de repensar a ciência e pensar na construção de uma ciência plural, fundamentada no compartilhamento de saberes. E o quarto eixo é a educação, divulgação científica e educação. Então, grande parte das nossas pesquisas são feitas junto a comunidades, populações, sujeitos, né, em diversas regiões e localidades do Brasil. E justamente um desses eixos é o de dar visibilidade e reconhecimento a essas populações pesquisadas. O que significa isso? Significa que muitas vezes esses modos próprios de vida, de conceber o mundo, de viver junto, de construir conhecimentos e experiências sociais, não são reconhecidos ou são invisibilizados pelo Estado, pelas políticas públicas, pelas políticas sociais, pelas outras populações. Então a pesquisa antropológica, uma das coisas que ela faz é justamente tornar visíveis essas experiências, né? Focar essas experiências como uma forma também de provocar, de produzir não só o conhecimento dessas experiências, mas o seu reconhecimento.
O nosso segundo eixo de atuação nesse programa de pesquisa é subsidiar e contribuir para a elaboração de políticas sociais e políticas públicas voltadas a essas populações. De 3 maneiras. A primeira delas é através da atuação direta desses antropólogos e de outros pesquisadores de áreas afins no Estado, né, nos órgãos que pensam essas políticas, que preparam essas políticas, ou através dos laudos e relatórios antropológicos, né. Uma segunda maneira é contribuindo para uma avaliação crítica dessas políticas, tanto no plano da macropolítica, ou seja, dos programas de governo e dos programas que elaboram essas políticas, até a atuação mais direta dos agentes do Estado junto às populações. E uma terceira forma de contribuição e de subsídio é confrontando essas políticas públicas que vêm do Estado, as experiências sociais dos sujeitos pesquisados e mostrando que muitas vezes essas políticas sociais não levam em consideração essas experiências sociais e esses conhecimentos dessas populações. O nosso terceiro eixo de atuação é a ideia de uma ciência plural. O que é uma ciência plural? É a ideia de que se a sociedade brasileira é plural, se o Brasil é um país plural e diverso, é preciso que a ciência e o campo científico reflitam essa pluralidade. Isso significa também que para nós construir a ciência e o próprio fazer científico está diretamente ligado a um diálogo intercultural, ao reconhecimento de outras formas de saber que não são apenas o saber científico, né? Mas o reconhecimento de outras formas de saber, de saberes e conhecimentos locais, de saberes e conhecimentos tradicionais dessas populações e comunidades estudadas. E construir uma ciência plural é também levar em consideração e integrar esses saberes de maneira dialógica, simétrica, compartilhada. Então, o nosso quarto eixo é a educação e a transmissão de conhecimento, a divulgação científica, divulgação da ciência. E a gente entende que uma ciência plural, ela pressupõe a democratização do conhecimento, do acesso ao conhecimento, a ideia de que a ciência é pública e ela deve ser de amplo acesso, né, público e gratuito, né? E ao mesmo tempo a gente tem uma crítica à ideia de transferência unívoca de conhecimento. A gente considera que essa transmissão do conhecimento ela é compartilhada, ela é dialógica e ela deve significar fundamentalmente a apropriação por parte das comunidades estudadas dos conhecimentos construídos a partir delas, né? Apropriação no sentido da luta pela sua autodeterminação, pelo seu empoderamento e pela, enfim, possibilidade de que essas comunidades, através do uso desse conhecimento, venham a construir modos autônomos de vida e de autodeterminação. O Instituto Brasil Plural quer fazer uma diferença no campo científico brasileiro e na ciência produzida no Brasil. Em primeiro lugar, porque é um dos poucos INCTs na área das humanidades. Dos 122 INCTs que existem no Brasil, 11 apenas são da área de humanas e o IBP é um deles. Então, um dos objetivos é mostrar a contribuição que a pesquisa na área de humanas e na antropologia em particular, a contribuição que essa pesquisa pode trazer para o desenvolvimento da sociedade brasileira. Em segundo lugar, porque na nossa compreensão de uma ciência plural, a gente respeita os outros saberes, a gente respeita e reconhece outras formas de conhecimento e a gente propõe uma relação dialógica, intercultural, simetrizante, compartilhada com essas outras formas de conhecimento. Em terceiro lugar, porque o nosso objetivo não é apenas retratar, cartografar, mapear e descrever a diversidade cultural e social brasileira, mas é também produzir instrumentos que subsidiem políticas sociais e políticas públicas no sentido da garantia dos direitos, da garantia da participação, da garantia da autodeterminação dessas comunidades e dessas populações.